A Covid-19 é um fenômeno demarcador de nossas vidas. ES Brasil Entrevista. A economia, a política, o cotidiano e a vida capixaba estão aqui. A ES Brasil conversa agora com exclusividade com a médica pneumologista Margarete Dalcomo. Ela que é capixaba e atua de forma incansável no combate à pandemia do novo coronavírus no Brasil, se tornou referência no estudo e na produção de vacinas no país. ES Brasil Entrevista. Você é pneumologista, é capixaba, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. A gente pode começar falando sobre a marca histórica de 365 mil mortes e quase 14 milhões de pessoas infectadas por Covid aqui no Brasil. Na sua opinião, esse número você acha que poderia ser evitável? Sim, nós estamos no pior momento da pandemia no Brasil. E não há dúvida de que o impacto dessa tragédia, tanto sanitária quanto humanitária, poderia ter sido atenuado, não há dúvida, né? Não poderia ter sido completamente evitado, evidentemente, mas nós poderíamos ter atenuado esse tamanho do luto que vivemos, sobretudo. Se nós tivéssemos, por exemplo, o que nós poderíamos ter feito que resultaria em atenuar isso? Se tivéssemos tomado no momento do primeiro pico epidêmico medidas restritivas à mobilidade social, se tivéssemos negociado no tempo correto as vacinas que desenvolveram estudos de fase 3 de grande qualidade no Brasil, o que nós não fizemos, então não fomos previdentes no sentido de ver que a vacina era arma muito poderosa junto com o distanciamento social para conter a transmissão de uma doença cuja transmissão não é de pessoa a pessoa, e sim de uma pessoa para várias outras. Se nós tivéssemos tomado medidas protetivas para que as comunidades mais desfavorecidas pudessem se manter em distanciamento social, então esse é o momento crucial que nós estamos hoje, inclusive, né? Porque nós precisamos fazer, e hoje temos uma gravíssima situação de deterioração social e econômica que realmente torna muito difícil que nós peçamos às pessoas mais pobres que fiquem em casa, né? Você acredita que a postura negacionista por parte das autoridades públicas possa ter influenciado para esse cenário de hoje? Sim, isso que eu estou falando, todos esses exemplos que eu estou dando, são exemplos que deveriam ter sido, digamos, iniciativas tomadas pelos próprios órgãos governamentais, né? Não há dúvida. E o que você está me perguntando é se esse paradoxo de retóricas, né, foi prejudicial, foi profundamente prejudicial. Então, eu dizer, né, os cientistas, os médicos brasileiros dizerem para as pessoas, olha, tem que usar máscara, não pode visitar os avós e coisas desse tipo, e alguém dizer, né, quer dizer, em quem que a opinião pública tem que confiar, né? Tem que confiar em mim, nos meus colegas, ou tem que confiar em alguém que ela confiou, elegeu, etc. É muito difícil. Então, essa tensão, eu chamo isso de uma tensão desnecessária, né? Foi profundamente prejudicial e contribuiu para que a tragédia fosse maior do que ela já se avizinhava quando chegou ao Brasil. Em relação às vacinas, né, a expectativa dessas vacinas, da chegada de mais vacinas, como que a senhora avalia? O Brasil precisaria ter muito mais vacinas e precisaria estar imprimindo um ritmo muito mais eficiente de vacinação. Nós precisaríamos estar vacinando 2 milhões de pessoas por dia no Brasil, né? Era o correto, né? Para que nós tivéssemos aí 150 milhões de brasileiros vacinados ao longo dos próximos meses, né? Mas o ritmo está ditado pela indisponibilidade de vacinas. E nós não temos suficientemente vacinas, porque apesar da aposta do Ministério da Saúde ter sido profundamente correta de fazer a aposta na transferência de tecnologia para a Fiocruz da vacina da AstraZeneca, que é uma excelente vacina, mas ela não é suficiente, porque hoje nós precisaríamos, para interceptar a cadeia de transmissão, de estar vacinando muita gente ao mesmo tempo, num período muito curto, e nós não temos vacina para isso. Então, como nós deixamos de negociar no tempo correto, no meio do ano passado, hoje o mundo todo disputa, né, muito as vacinas, e a iniquidade do mundo está posta mais uma vez, né? Porque 10 países já compraram 75% da produção mundial de vacina
Então, assim, o Brasil fica agora um pouco de joelhos assim, nessa negociação. Falando um pouco sobre o comportamento das pessoas em relação à vacinação, por que é importante a gente pensar a vacinação como uma medida de proteção coletiva e não só individual? Porque todas as viroses agudas, a solução para elas coletivamente são as vacinas. Historicamente é assim, né? Todas elas, né? Sarampo, febre amarela, todas as viroses agudas. As viroses crônicas, a situação é outra, né? Viroses crônicas são AIDS, HIV/AIDS, hepatite C. Com essas você trata com remédio. Mas virose aguda, o que resolve é a vacina. E é sabido isso, historicamente é assim, né? Não tem remédio para tratar Covid-19, né? É falacioso tudo isso aí de remédios que não servem para nada, né? Enfim. Então, a solução é realmente vacinar muito e muito rápido. Hoje, uma parcela assim, até considerável da população brasileira, mais ou menos aí uns 14%, né, segundo uma pesquisa da última pesquisa do Senado, não querem se vacinar. Informaram que não querem se vacinar, não querem a vacinação. O que explica esse pensamento das pessoas nesse sentido? O que explica isso é uma falta de informação adequada, né, mecanismos de comunicação que nós todos precisamos melhorar para comunicar as diversas camadas da população que tem diferentes níveis de educação, transformar a informação científica numa linguagem que possa ser entendida, né, e passar a confiança que as vacinas merecem. As vacinas são todas muito seguras, por isso elas podem já ser aplicadas até nas pacientes grávidas, né? Então hoje as grávidas podem ser vacinadas. Embora elas não sejam prioridade, nem sejam formalmente indicadas, mas muitas pessoas nos perguntam isso, e eu digo, né, eu costumo dizer que se eu tivesse uma filha gestante, eu teria levado já para vacinar, claro. E as crianças, a gente precisa ainda ter resultados dos estudos que já se iniciaram com a população infantil. Por que essa população não foi testada? Porque eticamente existe um acordo internacional de que crianças não entram em estudos de fase 3, né? Estudos de pediátricos são feitos separadamente. Então, as vacinas são, sem dúvida nenhuma, a arma mais segura e mais poderosa. E todas as vacinas hoje colocadas em disponibilidade no mercado mundial são vacinas seguras, né? Quando a gente chama segura, é uma vacina que pode ter efeito colateral. Toda vacina pode ter efeito colateral, né? Se toma uma vacina de sarampo, pode ter efeito colateral. A criança tem febre. Se toma uma vacina de febre amarela, pode ter efeito colateral. Então, as vacinas têm uma taxa de efeitos colaterais que são esperados, né? Não são graves. Então, esses episódios que foram atribuídos a algumas vacinas, como, por exemplo, da Johnson ou da própria AstraZeneca, de fenômenos de embolia, trombose, são episódios que, eventualmente, até podem estar relacionados, né? Mas se você imaginar que hoje já está em 210 milhões de pessoas vacinadas no mundo com a vacina da AstraZeneca, né? Houve 62 episódios de necessitando investigação se estavam ou não relacionados. Tudo isso tem que ser esclarecido, e se estiver, a proporção é tão pequena que não vale a pena colocar em risco uma medida de saúde pública que é a única arma poderosa que nós temos. Dá pra gente imaginar, daqui a um ano mais ou menos, em abril de 2022, a nossa vida já esteja mais parecida com o que a gente já conhecia da normalidade? Você acha que a nossa vida já vai estar voltando ao normal em abril de 2022? Olha, eu acho que nós vamos sempre nos referir metaforicamente a dezembro de 2019 como uma outra era. Então, dificilmente ficará igual. Eu acho que a Covid-19 é um fenômeno demarcador de nossas vidas. E nós vamos levar muito tempo com comportamentos diferentes daquela distante era de dezembro de 2019. Então, assim, usar máscaras, por exemplo, nós vamos usar muito tempo ainda, muito tempo, né? Ninguém terá coragem de embarcar no transporte coletivo, num avião, etc. Depois, embarcar em avião vai exigir passaporte de saúde, não há dúvida, né? Ninguém poderá embarcar no voo internacional sem estar vacinado, por exemplo. Será norma sanitária internacional. Então, tudo isso são condutas, né, que vão mudar a nossa vida, sem dúvida nenhuma. Essa foi a médica pneumologista Margarete Dalcomo, que segue na linha de frente do combate à Covid-19 no Brasil. ES Brasil Entrevista. Quer mais informação qualificada sobre a vida capixaba? Acesse esbrasil.com.br. O Espírito Santo em Revista.